E aí, família, tudo bem? Passando hoje para informar que a gente vai tentar se aproximar mais um pouquinho. E que a partir de hoje a gente começa uma rotina nova. Passando aqui para apresentar novos assuntos ou revisar antigos, mas que a gente possa dar continuidade, certo? E é isso aí. Vamos começar a aula? Na aula de hoje nós vamos estudar o reino Monera, que é um reino biológico que inclui todos os organismos vivos que possuem uma organização celular procariótica, e exemplos deles são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias ou arqueias. Os seres do reino Monera, eles são unicelulares, procariontes, eles têm ausência de organoides membranosos, sendo que existe uma organela, que é o ribossomo. Lembrando que unicelulares, porque eles só possuem uma célula, e procariontes, porque o seu material genético não é envolto por uma película, ou seja, ele não é protegido por uma membrana nuclear. No reino Monera eu vou encontrar dois tipos de seres. Na verdade, dois tipos de seres não. Um sub-reino, que são as arqueias, e as eubactérias, que são as bactérias e as cianobactérias. Quando eu passo a estudar as arqueias, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a origem da palavra, que é a archaeia, que vem do grego, e significa antigo e ancestral. E assim como as bactérias, elas não apresentam núcleo envolto por membrana. As principais diferenças das bactérias e das arqueias é que as arqueias, na sua parede celular, não há composição do peptidioglicano. E assim, tanto a sua transcrição de DNA e a síntese proteica, elas são idênticas às dos eucariontes. E aí, assim, quando eu falo de metabolismo, eu vou encontrar três tipos de arqueias. As halófitas, que são as que vivem em ambiente de alta salinidade. As termoacidófitas, que vivem em vulcões e fontes termais ácidas. E tem as metanogênicas, que são as que vivem em esgotos, pântanos, em sedimentos marinhos e no tubo digestório de cupins e ruminantes. No caso das eubactérias, elas são as bactérias e as cianobactérias. E elas são encontradas em diferentes ambientes também, como marés, lagos, solos e fontes termais. Suas principais características é que elas são unicelulares, elas possuem um cromossomo circular único, apresentam DNA não associado a proteínas histonas, apresentam parede celular com peptidioglicano, que é a diferença delas para as arqueias. Elas formam esporos denominados endósporos, apresentam flagelo, isso é importante, que não se formam por centríolos e pode ser autótrofas ou heterótrofas. A célula bacteriana possui organização simples. Ela possui parede celular responsável pela proteção e na sua estrutura externa são encontrados as fíbrias, o flagelo e o glicocálice. É importante destacar que a membrana celular ela é lipoproteica, que ela possui uma parede celular rígida que é composta de polissacarídeos e proteína, né? Além da parede celular, em algumas há uma cápsula que envolve a célula. E aí é importante também dizer que muitas têm uma invaginação na membrana celular, que a gente chama de mesossomos. E sua função é similar com a da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria tem a função de respiração celular, ou seja, produção de energia, produção de ATP.
As bactérias elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as gram-negativas e as gram-positivas. Elas recebem esse nome porque elas possuem na parede externa uma formação de várias camadas de peptidioglicano. E aí o que é que acontece? Quando emprega essa técnica de coloração gram, essas bactérias adquirem uma coloração púrpura ou azul. Essas eu vou chamar de gram-positiva. Já as que não retêm coloração, elas assumem uma cor avermelhada. E aí eu vou chamar elas de gram-negativa. Na morfologia celular, as bactérias apresentam diferentes formas. As esféricas, que são as cocos, as cilíndricas, que são os bacilos, ou espiraladas, os espirilos. Devido à presença da parede celular, as formas são relativamente estáveis. E as principais formas das bactérias são as cocos, bacilos e espirilos, e que geralmente as formas esféricas e cilíndricas podem formar colônias. Dependendo do número de células, recebem denominações específicas, que você pode observar aí nessa imagem. A cocos, elas são pequenas bolinhas. A diplococos são conjuntos de duas. Já o streptococcus é uma cadeia de cocos. Eu tenho os esporos bacterianos, as bactérias flageladas, os vibriões, os bacilos e os espirilos. No caso da reprodução da bactéria, ela pode ser de duas formas, na sexuada e na assexuada. Na assexuada, ela inclui a divisão binária ou bipartição, divisão múltiplas e o brotamento. Na bipartição, ela é um mecanismo de reprodução em que a célula sofre uma divisão equitativa, originando duas células filhas por meio de mitose. E em algumas bactérias é um processo extremamente rápido, pois ele ocorre aproximadamente em 20 minutos. Já na divisão múltipla, são seções de múltiplas divisões de material genético, com formação de múltiplas células filhas ao mesmo tempo. No caso do brotamento, a célula-mãe não cresce muito em volume, e as células filhas brotam e crescem até atingir o tamanho da célula adulta e se separam da célula-mãe. Na reprodução sexual eu vou ter três tipos: a transformação, transdução e conjugação. E no caso, há a troca do material genético, que é importante para que ocorra uma variabilidade e possibilidade de evolução da espécie. No caso da conjugação, parte do DNA passa diretamente de uma bactéria para outra, por meio dos pílins, que aí, se a gente for observar lá na estrutura, na organização da bactéria, eu tenho uns pelinhos, entendeu? Na parede celular da bactéria ou na cápsula, que são os pílins. E aí é através deles, eles se conectam em uma outra bactéria, e aí o que é que acontece? A troca do material genético, e aí ocorre a conjugação. Na transformação, o que vai ocorrer é o seguinte: a bactéria ela vai incorporar pedaços de materiais genéticos livres no ambiente de uma outra bactéria nova, e aí, ou de uma outra bactéria que já estava morta, havendo assim uma troca de material genético e o surgimento de uma nova bactéria. Na transdução, ocorre quando o vírus bacteriófago invade uma bactéria, e aí ele replica o material genético. Dessa forma, esses pedaços podem ser encapsulados com novos vírus formados. Já os vírus que carregam os pedaços dos cromossomos das bactérias, eles vão invadir outras bactérias e liberam esse material. E aí esse material é incorporado ao cromossomo dessa bactéria que já foi invadida pelo bacteriófago. A forma de respiração das bactérias ocorre de duas formas. Uma é a respiração aeróbia, que é quando há a utilização de gás oxigênio, e a outra é a respiração anaeróbia, que é aquela que não há a utilização do gás oxigênio.
No caso da nutrição, elas são classificadas em fototróficas e quimiotróficas. As fototróficas, elas vão utilizar o processo de fotossíntese, sendo classificadas como fotossintetizantes. Já as quimiotróficas, elas dependem de compostos orgânicos ou inorgânicos para obtenção de energia. E aí elas são consideradas quimiosintetizantes, porque nesse processo elas utilizam a quimiossíntese para ocorrer a sua nutrição. No caso das cianobactérias, elas são clorofiladas e são autótrofas. Clorofiladas porque elas possuem clorofila. Possuindo clorofila, elas fazem fotossíntese. Fazendo fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento, ou seja, são consideradas seres autrótrofos. Ou seja, autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Na estrutura das cianobactérias, elas apresentam parede celular, membrana plasmática e elas não possuem membrana nuclear envolvendo material genético, ou seja, elas são procariontes. No caso do citoplasma, encontram-se os ribossomos e os pigmentos. Lembrando que elas não dispõem de organoides membranosos como cloroplasto e mitocôndria e nem possuem flagelos ou pelos. Se você observar na imagem, você vai ver algumas listras, que no caso nessa imagem não foi determinado o nome. No caso, elas são as lamelas fotossintetizantes, que são as dobras de membranas associadas aos cianossomos, que são as granulações que vão dar a cor, porque elas possuem os pigmentos para a coloração da cianobactéria. No caso da reprodução das cianobactérias, nas unicelulares a reprodução é assexuada e ela é por divisão binária da célula. No caso das cianobactérias que formam colônias filamentosas, os filamentos podem se fragmentar e assim eles dão origem a outros filamentos que são geneticamente idênticos. As bactérias elas são importantes porque elas promovem a decomposição de organismos mortos, reciclando os nutrientes. Além disso, elas são fixadoras de nitrogênio no solo, o que ajuda na fertilização. E além de serem utilizadas também em estações de tratamento de água para decomposição de materiais orgânicos presentes no esgoto. As cianobactérias elas são importantes porque elas são fixadoras de nitrogênio também, que contribuem para a fertilização do solo. Elas são importantes produtores primários e além de apresentar valor nos setores farmacêuticos e agrícolas. As doenças causadas por bactérias ou as bacterioses podem ser facilmente tratadas através de antibióticos, do mesmo jeito que o seu agravamento pode levar a pessoa à morte. A maior parte das bactérias ela é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados ou em contato com pessoas doentes. Os seus sintomas são variados e ela vai variar de acordo com o tipo da doença. A prevenção muitas vezes é baseada em cuidados simples como a lavagem das mãos e dos alimentos e a vacinação. Daí a importância da gente sempre manter essa questão da higiene, não só por causa do coronavírus, mas também por causa de outros tipos de doença. Lavar as mãos, lavar os alimentos, a vacinação, daí é tão importante. Lembrando que nós estamos em campanha de vacina contra a gripe e é necessário todo mundo tomar as vacinas, né? E agora eu vou fazer uma lista das principais doenças que são causadas por bactérias. E é isso, galera. Terminamos por aqui hoje a nossa aula e a gente vai tirando as dúvidas no Google Class, que vai ter tarefa lá. Lembrando que tem as tarefas do módulo e ainda tem as tarefas do site, que é preciso vocês fazerem para que a gente possa ter uma noção
de como vocês estão compreendendo tudo, para que a gente possa tirar dúvida e ir desenvolvendo as atividades. Porque quando a gente voltar, a gente já está com tudo na ponta da língua, tá certo? Beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau. Aproveitando para deixar aquele velho recado que eles pediram, né? Beijão pro meu segundo ano. Beijão for friends. E só mais um detalhe. Tudo é culpa do Micael. E se o Micael não tiver, é culpa do Vinícius. Beijão, meus amores. Tchau, tchau.